Você já parou para pensar na importância do tempo não só na nossa vida, mas também para os alimentos e bebidas? Vinhos e destilados podem se transformar completamente ao longo dos anos se passarem por processos adequados de envelhecimento. Queijos ganham sabores únicos a partir da maturação e pães conquistam texturas e aromas de forma mágica por meio da fermentação natural. São essas influências do tempo que vamos abordar na série Momento Nespresso. A cada episódio, você vai descobrir uma nova combinação com o café de edição limitada Age de Sumatra. Um café com sabores refinados pelo tempo. Olá pessoal! Hoje começa mais um Momento Nespresso super especial dedicado ao café Age de Sumatra, que é um café de edição limitada com um processo super exclusivo, que é o processo de envelhecimento. E ao longo dessa série, a gente vai receber alguns convidados para falar pra gente sobre os processos de envelhecimento do vinho, processos de maturação dos queijos e também processos de fermentação de pães naturais. Além de fazer receitas incríveis com café e bebida alcoólica e também algumas sobremesas para harmonização com esse café super especial aqui, gente. E hoje eu tô aqui com o Arthur Azevedo, que é o vice-presidente da ABS, Associação Brasileira de Sommelier aqui de São Paulo. Obrigada, Arthur. Eu que agradeço. E antes da gente começar, gostaria de falar um pouquinho do café Age de Sumatra, que é esse café que passou por um processo de envelhecimento por 3 anos, né? Então, ele dá para fazer um paralelo com o mundo dos vinhos. E antes de falar do Sumatra, é legal dizer que na nossa linha fixa a gente tem o Indonésia. E esse café, ele é característico, claro, da Indonésia, é um café que tem grãos 100% arábicas e ele passa por um processo que chama descascamento molhado, que é uma das etapas também do nosso café de Sumatra, que é da Indonésia. E esse processo, o que ele é? A gente colhe os frutos, o maior fruto, o sem defeitos, aquele que atingiu o ponto ideal de maturação. Depois a gente descasca esse fruto, deixa apenas a semente com a mucilagem. E naquela madrugada, a gente deixa esse café passando por um processo de fermentação. Então as leveduras, elas vão comendo essa mucilagem. No outro dia de manhã, a gente coloca esses grãos no pátio de secagem, onde eles vão secar parcialmente, porque no dia seguinte, depois de um dia ali secando, a gente vai tirar aquele pergaminho que secou rapidamente nesse grão. O pergaminho, ele é aquela película protetora do grão. E aí a gente leva para esse descascamento molhado. Então o descascamento molhado acontece nessa hora, quando a gente tira o pergaminho, que é a película protetora, do grão que ainda está com 40% de umidade. E é uma prática super rara, mas é muito comum lá na Indonésia. E essa prática, ela vai trazer aquelas características de madeira, tabaco curado, muito conhecidas no café da Indonésia. E aqui no Sumatra, o primeiro processo desse café é exatamente o mesmo. Então é um café lá da ilha de Sumatra, a mesma coisa do Indonésia. É um café que passou então por esse processo de descascamento molhado. E o segundo passo é colocar esses grãos que secaram. Então depois que a gente tirou o pergaminho, a gente volta esses grãos para o pátio de secagem. Lá eles ficam de 3 a 5 dias mais ou menos, depende de como está o clima naquele momento. E então a gente leva esses grãos para alguns armazéns e coloca lá em sacos de juta. Esses grãos, eles vão ficar 3 anos nesse processo de envelhecimento. Só que a cada 3 meses a gente abre o saco de juta, coloca todos os grãos no chão, revira eles de forma que eles sequem de forma uniforme, né? Então eles precisam secar ali em condições controladas com o ambiente. E depois, então a cada 3 meses a gente faz esse processo ao longo desses 3 anos. Então um café vai ter as características do Indonésia, que é esse amadeirado e tabaco curado. E quando a gente passa pelo processo a mais, que é o processo de envelhecimento, a gente tem os sabores refinados pelo tempo, que é um amadeirado, uma leve nota de especiarias e uma finalização de cacau e caramelo. Então, esse é o sabor refinado pelo tempo. Agora, a gente pode fazer aí o paralelo com o mundo do vinho. Você pode contar pra gente todo esse seu universo? Perfeitamente. Vamos lá, então. O vinho tem algumas similaridades com o café. E deve ser por isso que eu gosto muito dos dois. O vinho tem o processo de envelhecimento também. É preciso que alguns vinhos envelheçam e alguns envelhecem por muito tempo. Então, quando você começa a gostar de vinhos, a primeira dificuldade que você tem é que existem muitos tipos de vinho. E com o café é a mesma coisa. Você tem muitos tipos de café, você tem vários terroirs, você tem vários
climas diferentes. Então eu, ao longo desses anos na ABS, nós temos uma parceria de longa data com a Nespresso. Eu fui aprendendo a comparar vinho e café. E eu descobri que eles têm muitos pontos que são muito coincidentes. E os dois representam alguns desafios. E quando apareceram os cafés envelhecidos, isso acabou trazendo mais um ponto de contato, que são os vinhos envelhecidos, que geralmente são vinhos que têm complexidade, que têm sofisticação, são vinhos que desafiam os sentidos. E o vinho do Porto que eu trouxe aqui, produzido na região do Douro, um vinho que é patrimônio da humanidade, um vinho que tem mais de 250 anos de história. Esse vinho que eu trouxe aqui é um Porto Tawny. Tawny, 10 anos. Ele realmente ficou 10 anos dentro de um tonel de madeira, envelhecendo, trocando informações com a madeira, ganhando microoxigenação, se oxidando lentamente, ganhando complexidade e ganhando os aromas e sabores de frutas secas, de caramelo, de especiarias, alguma coisa que tem muito a ver com esse café. E tanto o Porto como o café, eles servem para você receber bem uma visita na sua casa. Não é à toa que a gente chama o Porto de Porto de Honra. Então existem muitos pontos de contato. Sinônimo de hospitalidade, né? O que a gente fala pro café é a mesma coisa, então o vinho do Porto. O sinônimo que eu gosto de você, que eu quero te receber bem e quero que você volte na minha casa. Sim. Então quando eu vou na casa de alguém me oferece um Porto, eu já me sinto homenageado, honrado. Daí o nome Porto de Honra. Arthur, e voltando um pouquinho na hora que eu te perguntei das uvas, né? Se toda uva pode ir até um envelhecimento X de tantos anos. Nem toda uva. É legal falar disso porque as pessoas falam, mas todo café também passa por um processo de envelhecimento? E não. É claro que a gente precisa entender aquele terroir, aquele território, aquela região. Então, por exemplo, lá na Indonésia, eles já são acostumados a desenvolver esse café envelhecido. Então eles já têm uma prática, o café deles aguenta esse tipo de processo. Claro. Mas outros países, né, outras regiões têm outras características de solo, clima, né, e não é favorável para todos os lugares. Então a Nespresso, ela entendeu a região, ela fez vários testes e sim, ela chegou a esse café envelhecido com todas as características perfeitas dentro da xícara, que a gente fala que são sabores refinados pelo tempo. Que se a gente tomar o Indonésia, é apenas aquele amadeirado, aquele tabaco curado. Se a gente degustar um Age de Sumatra, a gente já sente um amadeirado, mas a gente também sente uma nota de especiarias, uma finalização de cacau. Então ele pode proporcionar algumas características mais refinadas pelo tempo. E aí eu queria chegar na uva, né? Que não é toda a uva, toda a região que vai até 10 anos, 20, 30, 40. São poucos lugares do mundo que você tem vinhos que são pensados em envelhecimento. Não é qualquer vinho, não é qualquer uva e não é qualquer lugar. Depende do terroir, depende da uva, tem uma série de pré-requisitos para um vinho envelhecer bem. Eu diria para você, em grosso modo, tá? Que do universo dos vinhos, e não são poucos, tá? 1% é projetado para envelhecer por mais de 10 anos. E se você pensar em 20 ou 30 anos, menos que 1%. Então é uma minoria absoluta. Né? E aquela conversa que a gente ouve muito, que leigo fala, vinho quanto mais velho, melhor. Sim, é um mito. Errado. Na dúvida, beba jovem. A chance de você errar é muito menor. E aqui como que a gente faz a degustação com o vinho do Porto? Nós vamos brincar com os dois. Nós vamos alternar. Vamos provar um gole do café, um gole do vinho. Um gole do café, um gole do vinho. Como esse vinho é um vinho fortificado, eu não estou preocupado, tá? Se fosse um vinho tinto aqui, eu não faria isso. Vamos fazer o teste, então. Vamos lá. Vamos lá.
amadeirado depois que eu vim com o café. O que aconteceu foi que o amargor do café diminuiu muito. Ele perdeu um pouco das características, eu achei. Achei que o vinho dominou um pouquinho. Quando o café chegou, o vinho ainda estava bem intenso na boca. Senti mais a madeira porque o vinho também tem madeira. Então, o que aconteceu aqui foi que o vinho predominou sobre o café. Eu gostei mais da combinação inversa. Era o que eu imaginava. O café sumiu. Totalmente, eu só sinto agora o vinho. Na hora da refeição, eu servi um café primeiro e no final de tudo eu finalizava com o vinho para os caras beberem no final da brincadeira. Se ele provar o vinho antes, eu vou prejudicar o café. Ele não vai sentir todas as características do café. Então eu quero que ele prove primeiro o café, sim, finaliza com o café para depois e depois vir o vinho. aí o vinho vem no final. Sim, faz sentido. Bate papo e... Aqui eu já senti uma harmonização, diferente das outras duas. Adorei. Formou outra coisa. Formou algo diferente, não é nem o vinho nem o café. É, uma mistura. Isso aí é a chamada harmonização perfeita, onde você consegue misturar dois sabores, aromas, sabores, criar um terceiro que não existia e o terceiro ser agradável. Arthur, eu adorei essa brincadeira toda que a gente Eu fez. também. Foi ótimo. Foi a primeira vez que eu misturei de verdade, que eu combinei vinho, café, tanto um, depois o outro, também misturando na própria boca. Posso fazer uma confissão? Eu também. Então isso que importa, né? A gente conseguiu fazer aqui uma experiência nova para os dois. Foi muito legal. E foi muito legal e eu espero que vocês façam aí em casa. Arthur, eu quero te agradecer, adorei as explicações. Foi uma delícia. Muito obrigada esse tempo com você. Obrigado eu. Pessoal, e a gente continua nessa nossa série, então hoje a gente falou de vinhos, fizemos o paralelo de processo do mundo do vinho com o café Aged de Sumatra, que é o nosso café de edição limitada, super especial, com o Indonésia também, que é um café que leva um dos processos do café Aged de Sumatra, só que o Aged de Sumatra depois vem com o envelhecimento. E nos próximos episódios a gente vai ter muita coisa legal aí de pães fermentados, queijos maturados. Também vamos falar de drinks e harmonizações com esse café. Então nos acompanhe, não perca nada e eu espero vocês. Tchau, tchau, até mais!